Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao podcast Deus é Nós, devocional. no Fundamento da Verdade, né? Amém. Com a pastora e sister Sandra Ribeiro, da Glória do Abba. Bem-vindo. Da Glória do Abba também. Mas a gente tem que falar mais alto, porque eu acho que vai estar mais alto que nossa voz. Pai, obrigado por tua graça, por teu amor. Perfeito amor que lança fora todo medo, que une perfeitamente, que nos ensina a avançar para as coisas novas, deixando o que ficou para trás. Amém. Nos firmando em coisas cada vez mais altas, verdadeiramente inabaláveis, que tu és fiel. A tua palavra não volta vazia, tu és alfa e ômega. Aleluias pelo Senhor Jesus, aleluias pelo Pai, aleluias, porque seremos tudo em ti, tu será tudo em todos, Deus. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, que a tua palavra se propague rapidamente. Receba a honra devida nos corações de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Pai, sustenta-nos pelo teu poder, pela tua graça. Atrai cada um de nós pela tua graça, pela tua glória. Sustenta as nossas redes, sustenta a estabilidade, sustenta as plataformas. Guia a nossa atenção, guia as nossas almas. Efetua em nós o querer e o realizar de acordo com o teu poder que opera em nós. E que todos os pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo Jesus. Obrigado, Abba, por teu amor. Obrigado porque tu és Deus que liberta. A tua palavra discerne perfeitamente os pensamentos, as intenções do coração, do espírito e de alma. Medula. Cada parte da medula, do osso, do sangue, a carne, o corpo. Cada parte do ser sem destruir. Purificando, santificando, adornando. Vem adornar, Pai, a tua noiva. Eis-nos aqui, a tua igreja. Eis-nos aqui, diante da porta que o Senhor nos abriu. Guia-nos em toda a verdade. A tua palavra é a verdade. Queremos te conhecer, Senhor Jesus. Eis-nos aqui. Amém. O firme fundamento. Oi, Cleide, meu amor. Seja bem-vinda. Boa noite, Cleide. Graças e paz. O firme fundamento da verdade. O texto base é João 8, versículo 31 ao versículo 32. Eu peguei aqui pela NAA, na Nova Almeida atualizada. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Veja, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, essas palavras de Jesus retratam as ideias que trouxemos anteriormente no devocional, uma questão de escolha, que nós estamos chegando lá. Porque ninguém melhor que os judeus para conhecer os oráculos de Deus. Pois foi o povo ao qual Deus enviou a lei e do qual procedem os patriarcas, né? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 9, né? Ele fala sobre essas coisas. Mais curtidas, por exemplo, mais espectadores continuam. Isso é o que É o próprio TikTok. que coloca? É para tentar incentivar as pessoas a... Ai, que maneiro! Mas eu não sei se aparece para todo mundo. Eu sei que aparece para quem está fazendo a live, para a pessoa aprender a pedir. Ah, tá. Oi, Mari, seja bem-vinda, coisa linda. Gustavo também mandou. Oi, Gustavo. Gustavo? É. Oi, Gustavo. Eu apelidei o Gustavo de Gustavo. Gigante do pai. Amém. Eu nem conheço o menino, cara. Pois é. Essa figura. Ô, Silmar, que coisa linda.
Meu coraçãozinho. Meu Deus. Coisa mais fofa do Abba, gente. A Mari disse que tá tendo barulho. Vocês estão. Ah, é a chuva, Exato. Mari. É porque tá chovendo aqui a beça, tá? Tá dando pra ouvir direito? Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Hunt me. Mas tá forte o barulho. Tá chovendo a beça aqui. Então, aí eu vou ver se eu consigo falar um pouco mais próximo daqui, né? Deixa eu ver a cadeira um pouco mais próximo. Pra ficar melhor. Então tá ótimo. Então vamos lá. Então vou começar novamente, tá bom? O Silmar, né? Hunt me chegou agora. Então vamos começar para todos poderem participar. Um firme fundamento da verdade. Hoje nós traremos a palavra de João 8, do versículo 31 ao versículo 32, pela Naá. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Veja, para os judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então veja, tem aqui, né, veja o que a parábola do semeador, né, o que ele falou ali na parábola do semeador. O permanecer, gente, é por quê? Porque só a semente que caiu e o solo, o coração absorveu, não é? A terra absorveu aquela semente para que ela possa produzir. Veja, quem produz é a terra, não é? Então, ele tá, isso é uma linguagem figurada, né? Para explicar o que acontece no nosso coração quando a gente crê, não é? A gente crê para a justiça e nós declaramos, não é? Para que seja feita seja executada a nossa salvação, seja manifesta a nossa salvação. Por quê? Porque nós estamos no mundo físico, no mundo natural, que é necessário, não é, trazer as coisas invisíveis à existência, dar corpo para elas, não é, manifestarem. Então, aos sentidos. Então, isso precisa ser manifesto aqui nesse mundo. Então, para que essa semente possa produzir de acordo com a espécie dela, não é necessário que o solo absorva. Então ele está dizendo aqui, aquele cujo solo, cujo coração recebeu a minha palavra, ou seja, recebeu a ele, não é, Jesus Cristo, que é a palavra que se fez carne, não é? Se recebeu, então vai andar, não é, de acordo com ela, não é? Vai seguir a palavra, vai obedecer a palavra, não é? Vai viver de acordo com a palavra. Isso mostra que somos discípulos, que estamos aprendendo. Agora veja, como é que é um discípulo? Como é que é um aluno? Não é aquele que está aprendendo? Não é para aprender a determinado conhecimento, né? Receber e andar nessas coisas. Então, ele diz, aqueles que permanecerem na minha palavra são verdadeiramente meus discípulos. Por quê? Porque quem não permanece, gente, é como ele disse na parábola, não é? Tem vários tipos de solo. Uns recebem com muita alegria ali no início, né? Mas depois acabam vindo ali as perseguições por causa da palavra e ele logo abandona. Outros, né, têm as suas próprias, seus afazeres na vida, estão sempre muito ocupados, não é, com todos os seus afazeres. Outros, não são sufocados por causa que não recebe, não acredita ou não dá tanta credibilidade. Satanás vai e arranca, não é, que é aquela que está ali na beira do caminho. Enfim, não é? Então o Senhor contou a parábola do semeador justamente para nos mostrar, né, essa verdade, para nos mostrar que aqueles que não permanecem é porque verdadeiramente não deixaram, não receberam no solo do seu coração, ou seja, não creram no coração e declararam com a boca. Não adianta declarar com a boca quando não está no coração. Entende? Tem pessoas, não é, que declaram, mas elas não têm Jesus Cristo no coração delas. Elas verdadeiramente não creem, elas falam, não é? Falam de várias maneiras, não é? Mas não declaram abertamente, não são sinceras. E se vê isso, não é? Pela sua própria vida, pelo seu procedimento, pela sua forma de agir, pelos seus sentimentos, não é? E veja, existe, né, os bebês espirituais, existem as crianças espirituais que têm o seu comportamento típico das pessoas do mundo, mas, né, tem os joios também que não são crianças espirituais, tá? Essas pessoas verdadeiramente não receberam Jesus e nunca vão frutificar.
nunca vão frutificar. Por quê? Porque cada semente dá segundo a sua espécie. Então é isso que Jesus está dizendo. Aquele que não permanece, porque obviamente não tem, não é? Não tem dentro deles. A pessoa pode estar ali recebendo, ela pode ali estar sendo iluminada de fora para dentro. Mas se não tem dentro, então não há a justiça não foi feita em favor dela, entende? Porque só é recebida pela fé, gente, e só o Espírito Santo é que pode nos ajudar. Quando ele nos ajuda e nós declaramos, é porque ele viu que nós cremos, verdadeiramente nós fomos sinceros. O gemido da nossa alma foi sincero e Deus ouve o gemido do coração, Deus ouve o gemido da alma e ele vem e ajuda. Então ele fazendo isso, ninguém pode desfazer. E como está escrito em 1 Timóteo, se não me engano, a 2 Timóteo 2,19, o apóstolo Paulo fala que existe um firme fundamento do qual Deus conhece os que lhe pertencem. Por quê? Porque Ele que dá o Espírito, gente. É Ele que dá o Espírito, é o Espírito Santo. Veja, é Deus, tá? O Deus Pai, que ajuda, tá? Nos impele para que a gente, nessa 2 Timóteo 2,19. Amém. 2 Timóteo 2,19. É o Espírito Santo que nos ajuda a falar, não é? Declarar Jesus como Senhor. Se não fosse o Espírito Santo, gente, a gente não conseguiria. Por quê? Porque o espírito das trevas não é, vamos dizer assim, produtivo para ele, não é? Deixar, não é, que os seus filhos saiam, não é, do seu domínio. Então é uma luta, gente, é uma batalha espiritual que acontece pelas almas. Então só pelo Espírito Santo é que nós podemos declarar Jesus como Senhor. E isso é a ajuda do Pai. É o Pai, não é através da palavra, é o Pai através da força, do mover, do carisma, né, da sua atuação nesse mundo que atrai os seus. Ele atrai os seus, ele atrai aqueles que ele sabe que o aceitarão como Jesus Cristo. O que foi, menino? Ele disse, pastora, que loucura é essa? Todos nós somos do mundo, vivemos no mundo. Como assim, que loucura? Exato, por isso que eu coloquei ele como. O que ele quer dizer com isso? Olha, nós vivemos no mundo, não é? Nós não vivemos em Vênus, nem em Marte, não é? A gente vive aqui no planeta Terra, não é? Mas isso não quer dizer que a gente pertença ao regente desse mundo, que é Satanás, não é? Se nós declaramos Jesus como Senhor, nós estamos trocando de senhorio, a nossa alma está entregando a vida dela, não é? Ao controle, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, nós passamos a pertencer a Cristo Jesus. É uma questão de conhecimento daquele, não é, que cumpriu a justiça de Deus em nosso favor. Nós não saímos desse mundo por causa disso, não é? Jesus disse isso, não é? Ele não nos tiraria desse mundo de imediato, não é? Mas nos separaria, gente. Separar pelo poder do Espírito, pela santificação do Espírito, separar os que são dele. Não somos mais comuns. É por isso que ele nos chama de santos e não comuns. Comuns são as pessoas que vivem no mundo e pertencem ao mundo. Nós ainda vivemos no mundo, mas nós não pertencemos mais a esse mundo. É apenas uma questão de tempo, gente. A santificação está acontecendo, mais para alguns, menos para outros, de acordo com o crescimento espiritual, de acordo com e o que ele está dizendo, né? A pessoa que permanece na palavra dele. Quanto mais a gente se alimenta da palavra, quanto mais a gente tem a palavra, quanto mais a gente tem Cristo dentro de nós, né? Na nossa consciência, mais a gente está se separando do mundo, purificando a si mesmo, através da palavra. É o Espírito que faz isso. Tá bom? Mas isso não quer dizer que a gente não viva nesse mundo. A gente vive aqui, não é? Fisicamente falando, a gente vive aqui. A gente ainda não partiu dessa para a outra existência. Né? Ele disse, meu Deus. Obrigada, Lu, querida. É teu vinho Costa. É seu Deus. Quer dizer, bem, se você crê no Senhor Jesus Cristo, não é? Bem, pelo seu espanto, eu não sei se você é um irmão em Cristo, não é? Enfim, gente. Boa noite, Keila.
a ignorância, não é, espiritual, faz com que as pessoas não conheçam a... Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, meu bem. A ignorância espiritual faz com que as pessoas vivam, não é, verdadeiramente embrutecidas. Deus está a tratar comigo. Como assim? Deus está tratando com você, é isso? Não entendi, Lu. Não é fácil. Não, gente, a vida pela fé realmente não é só assim. Eu estudo a Bíblia. Você estuda a Bíblia. Você já declarou Jesus como teu Senhor e teu Bino? Você já declarou Ele como teu Senhor? Tipo, eu vou visitar uma pessoa. Então, eu teu Bino. E você não conhece a obra de Cristo Jesus em teu favor? Tu não conhece a oração de Jesus ali em João 17? Não é possível. Você não conhece a obra de Cristo em teu favor, você não compreende as cartas do apóstolo Paulo, você não sabe o que foi feito em nosso favor. Lu, querida, se você está passando por algum problema e você precisa de algum aconselhamento, fala conosco, nos chama no privado, não é? E daí você pode ser um pouco mais clara, não é? De repente você abrir aqui sua vida, não é? No meio de uma live pode não ser muito confortável, mas se você quiser um aconselhamento, quiser uma palavra, você pode deixar no privado, tá bom? Que assim que eu puder eu te respondo. Você é menina, eu prefiro tratar com as meninas, né? O Vini trata com os rapazes. Isso é uma decisão nossa, tá bom? E aí você pode falar, declarar aquilo que está te afligindo, contar, não é? E aí eu vou pedir ajuda, né? Uma direção do Espírito Santo para poder te fortalecer, né? Te edificar, tá bom? Te dar uma direção, tá bom? Te orientar. Eu acho que fica melhor do que você soltar as frases aqui, não é? Mas fica conosco, ouve a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa acomodar as suas emoções, tá bom? Ele acalmar a sua alma através do poder do Espírito, tá? Através da palavra dele. Ele tem poder, gente, através da palavra, é a palavra dele que ele faz uso, não é? Para nos purificar, para nos ajudar, para nos santificar. Tá bom? Então, fica conosco, procura reter aquilo que é bom, né, da palavra, e deixa o Espírito Santo acalmar tudo aquilo que tem te agitado, tá bom? Bagunçando aí as tuas emoções, teus pensamentos, não é? E a sua mente, tá bom? Que é a sua alma. A nossa alma, gente, é a sede da mente, dos pensamentos e das emoções. Quando ela tá agitada, né, tudo parece que é uma água turva, né? Tudo se mistura ali e a gente fica, parece que tá, enfim, né? Sabe aquele lambada das ondas, né? Indo e vindo. Oi, Rosiane, seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. Graciosidade. Então, vamos continuar aqui, tá? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, viu? Permanecer, mostra que não receberam, não é? Se permanecerem, mostra pelo resultado, não é? Que eles verdadeiramente são discípulos de Cristo, estão aprendendo, vão aprender de Cristo, não é? E conhecerão a verdade os libertará. Por quê? Porque isso é de dentro para fora, tá? Essas palavras de Jesus retratam as ideias que trouxemos anteriormente, né, no devocional, que nós vamos chegar lá, porque ninguém melhor que os judeus para conhecer os oráculos de Deus, ou seja, as palavras de Deus. Pois foi o povo ao qual Deus enviou a lei e do qual procedem os patriarcas. E desde muito cedo eles aprendem sobre essas coisas de forma tradicional até os dias atuais. Desde os 5 anos de idade, né, essa é a tradição deles, eles já começam ali a aprender sobre suas próprias tradições, as leis e tudo mais.
Mas Jesus estava dizendo que, apesar disso, eles não conheciam a verdade que os libertaria da escravidão do pecado. Vamos lá para Romanos 9. A partir do versículo 1, diz assim: digo a verdade em Cristo, digo a verdade em Cristo. Todas as vezes que o apóstolo usa esse termo em Cristo, ele está falando da mente pneumática dele, tá bom? Da mente de Cristo, de quem ele é, né? Ou seja, a alma dele fluindo, tá? Em comunhão com a sabedoria e as palavras ensinadas pelo Espírito, e não pelas coisas do mundo, não pela sabedoria humana. Então, digo a verdade em Cristo. Veja, a verdade em Cristo é uma verdade que é espiritual e eterna. Quando se trata de verdades, né, desse mundo, relativas a esse mundo, então elas são perenes, são verdades passageiras. Mas a verdade em Cristo, ele está falando de coisas espirituais, portanto, eternas. Não minto. Ou seja, se está falando em Cristo, logo ele não está mentindo, não é? Ele poderia estar mentindo se ele não estivesse em Cristo, se ele não estivesse fluindo na sua alma, não estivesse fluindo pela palavra, por Cristo Jesus. Minha consciência confirma no Espírito Santo, viu? A minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos. Veja, a adoção de filhos, porque as almas precisam. Veja, as almas eram órfãs. Todas as almas são órfãs, tá? Não tem pai, tá bom? O pai é o pai da mentira. Ele não é pai de ninguém, ele é o pai da mentira. Ele só escraviza as pessoas e torna as pessoas escravas do pecado. Mas as almas são órfãs. Então, um órfão, uma criança órfã, para fazer parte de uma família, precisa ser adotado. Então, é isso que o Espírito faz, tá? O Espírito de filiação, quando ele vem morar em nós, que é Cristo Jesus, não é? O Senhor, que é o Espírito, quando ele vem morar em nós, ele adota a nossa alma, nos adota. Tá? Então, esse processo de adoção é que vai se concluir no dia da redenção. Tá? O processo vai se concluir, a conclusão dele vai ser no dia da redenção do nosso corpo. Então, até lá, nós estamos nesse processo. Quem fala sobre isso é o mesmo apóstolo. Tá? Aqui é Romanos 9, né? Em Romanos 8, do ladinho aqui, ele fala sobre isso. Capítulo 8, versículo 23, ele diz: olha, não só isso, mas nós mesmos, os que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente, viu? Esperando ansiosamente, gente. Não é um tipo de ansiedade, veja, não está sendo contrário ao que Cristo disse, não, tá? Esperar com fervor, sabe? Esperar com muita esperança, sabe? Com algo que arde dentro do coração, sabe? É um tipo de ansiedade que não é uma ansiedade que nos debilita, não. Que não é uma ansiedade que traz peso, não. Mas é um tipo de esperar, de ansiar, de desejar, de almejar, não é? A conclusão, não é? A saída dessa corrupção, né, para uma vida completamente limpa, completamente isenta de tudo aquilo que não presta. Ele diz: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a saber, né, a redenção do nosso corpo. Então, ele está falando, não é? A mesma coisa que em Romanos 8, ele está fundamentando em Romanos 9. Então, veja, a palavra de Deus, ela nunca se contradiz. Tá? Ele diz, né? Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, tá? Ou seja, não é? Foi pelo povo de Israel que Deus, né, trouxe todo o conserto para a face da terra. Lembra lá Abraão, não é? Foi com Abraão que Deus fez o primeiro conserto, não é? Trazendo a promessa ali, tanto para os que estavam debaixo da lei, como para quem não estava debaixo da lei. Abraão, ele é o pai da fé, tanto dos judeus quanto dos não-judeus, de nós, não é? Dos seres humanos que creriam em Deus, não é? Que receberia isso pela fé. E a fé
é a única coisa que nos capacita, gente, para receber as coisas de Deus. Por isso que é igual para todos, tá? É uma bênção, né? É a dádiva de Deus que é recebida da mesma forma por todos, para que ninguém possa se vangloriar. Nenhuma glória vã a pessoa vai ter, por quê? Porque não depende de quem quer nem de quem corre, depende de Deus, não é? Depende da bondade de Deus. Então, ele inclusive fala sobre isso aqui no decorrer de Romanos 9. Então, ele diz, não é? Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Tudo isso Deus deu ao povo judeu. Não é? Nós que fazíamos parte do mundo pagão, dos gentios, não fazíamos parte dessas coisas, estávamos à parte disso, estávamos separados de Deus e sem esperança nesse mundo, como ele diz ali em Efésios 2. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. A linhagem humana de Cristo. Cristo, não é? Jesus Cristo. A salvação, o ungido de Deus, né, que estava previsto desde o Antigo Testamento, né, profetizado nos profetas, nos salmos, ele veio, não é, em corpo físico, e o nome que lhe foi dado foi salvação. Jesus, não é? O ungido de Deus. Deles, ou seja, vem dos judeus, né? Jesus veio do povo judeu. E a partir dele se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus. Veja, Cristo é Deus. Acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então, essa palavra dá testemunho do que nós estamos dizendo aqui, tá? A lei do qual o povo judeu, né, enviou a lei do qual procede os patriarcas, e desde muito cedo eles aprendem sobre essas coisas de forma tradicional até os dias atuais. Mas Jesus estava dizendo que, apesar disso, eles não conheciam a verdade que os libertaria da escravidão do pecado. Como mencionado, a árvore da vida era uma tipificação de Jesus, pois a vida está nele, o Filho de Deus. Você pode ler, Vini, por favor, 1 João 5,11. Versão NVI. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Então Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Veja, a árvore da vida não poderia ter uma vida que fosse a mesma que eles tinham. Não é? Porque se fosse a mesma vida não faria sentido, não é aquela árvore da vida. Então teria que ser uma árvore com uma vida diferente, não é? Mas os seres humanos optaram pelo conhecimento misturado, né? A árvore da mistura, e aí trouxeram as consequências, que foram irremediáveis, foram consequências que nenhum homem poderia escapar. Nenhum homem seria capaz, não é, de pagar o preço de resgate para consertar, né, o conserto daquilo que havia quebrado. Foi comendo que Adão e Eva caíram, e Jesus nos convida a comer o pão vivo do céu e a beber o sangue para ter em si a vida. Você pode ler, Vini, por favor, João 6,53? Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Veja, não terão vida em si mesmos, mas veja, aqueles homens não estavam vivos? Ele não estava falando com pessoas vivas? Estavam, mas não tinham vida em si mesmos. Por quê? Porque não tinham espírito, gente. A alma não tem vida em si mesma, ela depende do fôlego de vida que une ela ao corpo, é o que mantém, não é, a estrutura humana viva, não é? Mantém o sangue, não é, sempre renovado, né, sempre em movimento, não é? E veja, oxigenado, né? A gente precisa, as células do sangue, elas precisam, né, de oxigênio para se manterem vivas, não é? Então esse fôlego de vida que mantém, não é, a alma presa ao corpo. Se Deus recolhe o fôlego de vida, então o ser humano morre. O ser humano morre, mas a alma, não é? Ela, veja, o que é a morte, não é? A morte é o contrário da vida aqui. Veja, existem dois tipos de vida, assim como existem dois tipos de morte. Quem vive aqui no mundo sem Cristo Jesus, para Deus já é morto. Por quê? Porque quando a alma sai desprendida desse corpo e ela não recebeu a vida eterna, como disse João, a vida eterna é Jesus. Jesus é o Espírito. O Espírito é que tem vida em si mesmo. O Espírito é o ser que tem vida em si mesmo. Tá? A vida é eterna. Tá? Então Deus não deu a vida eterna para o primeiro Adão, senão ele seria eterno. E aí não teria conserto para ele. Mas seria como os anjos que caíram. Os anjos caídos não têm conserto, não tem salvação para eles. Então, esses homens não tinham vida em si mesmo.
Entende? Essa vida biológica para Deus, perene, passageira, não é a vida verdadeira. A vida verdadeira para Deus é a vida eterna. Então, aquele que não tem Jesus Cristo, não tem o espírito de vida, não tem vida em si mesmo. Quando morrer, quando o corpo for morto, retirar o fôlego de vida e o corpo morrer, a alma ela vai para o destino final do seu guia. Não é que se não é Cristo Jesus, é o guia das trevas, é o espírito das trevas. Então, ela vai ficar depositada em um determinado lugar, que se chama inferno, até o juízo final, para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, a morte eterna, a separação de uma vez por todas eternamente da fonte da vida. É por isso que Deus chama das pessoas do mundo que não têm o espírito do Filho, chama de mortos espirituais. Por quê? Porque se não tem o espírito, que é a vida eterna, então já está separado de Deus. Mas enquanto a vida física, há esperança. Então, enquanto a alma está presa ao seu corpo físico, ela pode receber, ela pode trocar de Senhor, sair, do reino das trevas e ir para o reino da luz. E quem faz isso é Jesus Cristo. Então, uma vez que a alma recebe, aceita a oferta de Deus da salvação, então o Senhor Jesus faz essa obra, tirando, arrastando, livrando essa alma do poder, recebe, aceita a oferta de Deus da salvação, então o Senhor Jesus faz essa obra, tirando, arrastando, livrando essa alma do poder eternamente dele, porque ele é a fonte de vida, Deus é que é a fonte da vida. Então, se estão afastados da fonte da vida, então é o que? É morto. Agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, esses não. Esses, ainda que morram fisicamente, viverão eternamente. Por quê? Porque nós ainda estaremos, veja, partiu dessa vida aqui, dessa dimensão, dessa existência, vai para Jerusalém Celestial, vai para o paraíso, espiritual, que é a Jerusalém Celestial. Lá, os santos estão aperfeiçoados. Por quê? Porque já estão em espírito. Não estão mais nesse corpo, já estarão em espírito. Logo lá, como está escrito em Hebreus 12, 25, estão na Jerusalém Celestial, na cidade do Deus vivo, em alegre reunião. Ali, tanto Hebreus 12, 24 ou 25, se eu não me engano, ou 23, 24, enfim. É ali em Hebreus 12, 20, alguma coisa, que o escritor fala sobre isso. Então, aqueles tantos que já morreram, que já saíram, foram separados, suas almas foram separadas desse corpo. 22 ao 24. 22 ao 24. Então, que já foi separado do corpo físico, estão lá. Por isso que para Deus dorme, essas pessoas estão dormindo. Tá? Não é que elas estejam dormindo, gente, isso é um modo figurado de falar. Por quê? Porque o corpo morto parece que está dormindo. Então, para Deus, é apenas com relação a essa vida aqui, tá bom? Não é com relação à existência de Deus, não. Tá? Não é com relação à habitação de Deus, não, espiritual. Porque lá é eterno, está falando com relação a essa vida aqui. É como se estivessem dormindo. A morte para Deus, a morte física para Deus é só um sono. Mas não é que as almas estão dormindo, não. Estão em alegre reunião. Tá? Agora, quando Jesus Cristo vier buscar a sua noiva, então, esse vai ser o dia da redenção do corpo. Aí ele vai nos dar um novo corpo. Aí todos receberão ali, naquele mesmo ínterim, esse corpo glorioso como o de Cristo Jesus, que foi o primeiro. E nós seremos transformados, todos serão transformados, todos. Aqueles que já dormiram, como diz o apóstolo Paulo, eles serão levantados, tá? Essa ressurreição é ser levantado nessa existência novamente, para que venha a receber o corpo aqui, tá aí, Vini, atrás ali desse ponte. Para que venha receber o corpo glorioso e poder viver aqui, tá? Por tempo, enfim, não só aqui, gente. O corpo glorioso é um homem espiritual, Então não tem limite para um homem espiritual, nem limitação para um homem espiritual poder viver. Há todas as existências, todos os mundos, enfim. O céu é o limite. Então não tem essa divisão depois que Deus renovar todas as coisas, depois que ele fizer novos céus e nova terra. Então nós seremos verdadeiramente livres. Eles serão, essa Jerusalém Celestial, ele é interna da onde foi a procedência do fogo da fogo de vida, fôlego de fogo de vida. Eles serão essa Jerusalém Celestial.
Ela é interna da onde veio o silêncio do fogo, fogo de vida. Eu não entendi, isso é uma... A Jerusalém Celestial, ela... isso é uma figura, tá? Que o Senhor usa para poder traduzir as coisas, mas ela vai ser manifesta, tá? Ela é formada, os santos fazem parte, não é, da Jerusalém, eles fazem parte, tá? Mas ela será trazida à existência aqui nesse mundo quando chegar o tempo apropriado. E só os santos, né, só aqueles que estão em Cristo são puros, né, que podem viver nela, tá bom? Vai descer no dia que Jesus Cristo voltar, quando ele voltar com todos os seus santos. Então, ele está dizendo que quem tem parte com ele tem a vida eterna, que é o Espírito. Ou seja, quem tem parte, não é, com ele, tem a vida eterna, que é o Espírito. Os pais da humanidade abdicaram da vida eterna pelo conhecimento do bem e do mal. Uma mistura que trouxe o engano. Uma mistura que trouxe o engano. A mulher foi enganada. 1 Timóteo 2,14. Isaac. 1 Timóteo 2,14. E a partir daí vem uma série de coisas semelhantes, ou seja, os pecados, né? Para gerar a morte. 1 Timóteo 2,14, deixa eu ler que o Beni não está por aqui. 2 Timóteo 2,14. Segunda não, perdão, 1 Timóteo 2,14, não é segunda, 1 Timóteo 2,14. Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. Então veja, Adão não foi enganado. Olha só o que o apóstolo está dizendo, né? Adão não foi enganado, ele traiu Deus, tá? Como está descrito em Oséias, não é? Adão traiu Deus, tá? Então, Oséias 6, versículo 7, se eu não me engano, o profeta fala sobre isso, tá? Adão traiu Deus. A Eva não, Eva foi enganada, a mulher foi enganada. Por quê? Porque ela recebeu a ordem, né? Ela recebeu a mensagem de Adão, mas Adão recebeu de Deus. Gente, se a gente tivesse uma noção, não é, do que são as palavras de Deus, imagina a autoridade, né, o sopro da boca de Deus nos falando, né, nos trazendo uma palavra, né, falando conosco pessoalmente, gente. Isso ilumina uma vida inteira. Isso é algo extraordinário. E Adão ouviu diretamente de Deus: olha, não coma desse fruto, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Ele ouviu de Deus. E ele conhecia, ele via Deus, não é? Ali na sua frente, Deus se materializava para estar com ele. Então ele foi feito primeiro que Eva, né? Eva foi feita por último. Veja, Deus fez, não é, os animais e trouxe para Adão, não é, para Adão dar nomes para esses animais. Então, você pode ler, Vini, por favor, ali aquela parte de Gênesis pela OL, né? A OL deixa isso muito claro. A de Gênesis, que fala sobre quando Deus fez os animais e depois trouxe para Adão, que deixa bem claro, não é, a ordem, como que as coisas foram criadas. E Deus trouxe esses animais para Adão, Adão dá nome para nomear os animais. Ou seja, Adão sabia, né, o poder de Deus, sabia que ele era o Criador, né, que criou todas as coisas. Então, ele não tem desculpa, não é? São alguns versículos seguintes, né? Sim. No capítulo 2.
Sim, neném, capítulo 2. O capítulo 2 todo? Não, só a parte que ele faz. Aqui. 18, né? O Senhor. Aqui. Vamos lá. Esta é a história da criação. Versículo 4. Gênesis capítulo 2, versículo 4, versão OL. Esta é a história da criação, quando o Senhor Deus fez os céus e a terra. Ainda não havia vegetação nem semente que desabrochasse da terra, porque o Senhor Deus... Lê um pouquinho mais devagar e um pouquinho mais alto, porque a gente está com essa questão do barulho. Ainda não havia vegetação nem semente que desabrochasse da terra, porque o Senhor Deus ainda não mandara chuva, nem tampouco havia seres humanos que cultivassem a terra. Contudo, subiu uma nascente de água da terra que irrigava o sol. Então o Senhor formou o corpo do homem com o pó da terra e insuflou nele um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente, um ser vivo. Aí, versículo 15. O Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para que o guardasse, cultivasse e cuidasse dele. E deu-lhe o seguinte aviso: podes comer de toda a árvore que está no jardim, exceto da árvore da consciência, porque o seu fruto é o do conhecimento do bem e do mal. Se comeres deste fruto, ficas condenado a morrer. O Senhor, versículo 18, o Senhor Deus achou que não era bom que o homem vivesse sozinho e decidiu arranjar-lhe uma companheira que vivesse com ele. O Senhor Deus modelou também com a terra toda a espécie de animais e de aves, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E pelo nome que lhes deu, ficaram a ser chamados. Contudo, para si próprio, o homem não encontrou uma companheira que lhe conviesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair no sono, e aqui ele vai criar Eva. Então, conforme tu pediu, primeiro o homem, as condições para o homem viver, o homem, então depois os animais. Então, veja, esse Adão, não é que Deus fez de uma forma tão detalhada, não é o homem, né? O primeiro Adão, não é o primeiro homem, Deus fez de uma forma tão detalhada, ele viu a glória de Deus, não é? Deus criou todos os animais e trouxe, né, para que ele os nomeasse. Então, veja, só depois, por último, foi que Deus fez a mulher. Aí o apóstolo Paulo diz, né, que o homem, né, como está escrito verdadeiramente em Gênesis, né, o homem é a imagem de Deus. E a mulher, veja, o homem é a glória de Deus, né, que foi feita a imagem de Deus, e a mulher é a glória do homem. Por quê? Porque a mulher foi tirada do homem. A mulher veio depois, o cabeça, o primeiro de todos, né, foi Adão. Então veja, Adão verdadeiramente foi o cabeça da criação. Né? Então, ele não tem desculpa. Não é? Então, veja, o apóstolo Paulo que diz, tá? Que a mulher foi enganada, mas Adão não, Adão traiu Deus. Você pode ler vindo, por favor. Especificamente, eu acredito que é pela Oséias 6, 7. Pela NVT, se eu não me engano, a NVT, ela traz de uma forma mais clara. Silmar, você fez uma pergunta. Eu ouvi, mas eu não achei a pergunta. Ele disse que Eva não veio de Adão. Mas eu não sei se era uma pergunta, ele parou no meio do caminho. Tá. Não, Eva veio primeiro, Deus fez Adão, né? De um lado de Adão, ele fez Eva. A mulher foi tirada do homem. É por isso que ele é chamado do cabeça da criação. Oséias capítulo 6, versículo 7, versão NVT. Como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança. Viu? Então, que ele estava falando, Oséias estava falando aos israelitas, não é? Que como Adão traíram, ou seja, Adão traiu Deus, não é? Em outras palavras, veja, a mulher foi enganada, mas Adão não, Adão traiu Deus, gente, isso é muito sério. Isso é algo que, veja, ele foi o homem, o primeiro homem, né, criado, uma imagem fraca de Deus, né, em sua alma, mas ele tinha um domínio sobre todas as coisas. E Deus colocou ele, criou o jardim, né, e deu o jardim para ele cuidar, não é? E sobre todos aqueles animais, todos estavam debaixo do domínio dele. Ele iria dominar sobre todos, ele teria que cuidar, não é? Inclusive da sua contraparte, da sua mulher, não é? Mas ele
cobiçou também, não é? Não foi apenas a mulher. A mulher, ela caiu porque ela foi enganada. Adão não, ele verdadeiramente traiu Deus. Veja, quando Deus não imputa à mulher o pecado ter entrado no mundo, Deus sabe por que ele fez, gente. Deus sonda mente e coração. Veja, Deus viu, não é? Você pode ler, Vini, por favor, Jó, capítulo 4. Jó, capítulo 4. Olha só, gente, como que a Bíblia, tá? Ela dá testemunho dela mesma. Jó 4. Só um momento. De 4, a partir do 18 até o 21. Fez silêncio, acabei de olhar para dizer a partir do 18. Vamos lá. Versão NVI. Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados. Perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Então veja, esse espírito aqui, não é, que está falando a Elifaz, não é, o amigo de Jó, não é, está dizendo o quê? Que Deus vê, não é, o que está dentro dos seres, gente. Seja esse ser celestial, seja esse ser físico, Deus vê. Deus sonda mente e coração. Ele é o único que consegue ver, é como diz, né, em Hebreus 4:12, é a palavra. Ele sonda, é o único que sabe, que penetra ali entre a divisão de coisas que são indivisíveis do ponto de vista humano. Imagina, e ele ainda fala, né, tanto da parte física quanto da parte imaterial, que é alma e espírito. O mundo não conhece, o mundo não tem como mensurar, não é, nem vasculhar a alma e o espírito, porque são imateriais, mas Deus pode, Deus consegue. Então, quando Deus viu ali no anjo dele, né, no servo dele de luz, né, no anjo que ele criou, no querubim forte, poderoso que ele criou, começou a brotar ali o orgulho, né, todos aqueles pensamentos de soberba, né, de arrogância, ele começou a gostar, Deus já tinha visto. Não é? Então Deus ninguém pega Deus desprevenido. Deus vê todas as coisas. Não existe absolutamente nada em toda a criação que esteja oculto dos olhos de Deus, do entendimento, das vistas, do conhecimento de Deus. Então Deus viu, não é, que Adão cobiçou, como diz Tiago. A cobiça é individual, cada um cobiça. E aí quando a cobiça, vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 13. Tiago 1. Oi, Fran, querida, seja bem-vinda, meu amor. A paz de Cristo seja com você também e com toda a sua família. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Não é Deus que tenta ninguém. Não existe, gente, mal em Deus. Tá? Não existe mal em Deus. Deus fez todas as coisas. Né? Mas o mal, né, foi brotado aí da escolha de cada ser, tá? Ele é o criador de todas as coisas, mas ele deixa as suas criaturas livres para elas escolherem, né, o desfecho da sua existência, né? As suas próprias decisões. Ele não faz máquina, não. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então veja, esse desejo, tá, é a cobiça.
Eles cobiçaram, não é? Ambos cobiçaram ser como Deus, não é? Atingir o lugar de Deus. Quem foi que levou eles à cobiça? Foi Satanás, não é? Foi a antiga serpente, é o diabo, é Satanás. Foi ele que levou eles a cobiçar, porque eles já eram deuses nesse mundo. Eles não precisavam, não é? Ser Deus. Mas aquele que deseja o lugar de Deus, né, tomar o lugar de Deus, ninguém pode ser Deus, só ele mesmo tem as características próprias para ser quem ele é. Toda criatura que deseja ser Deus acaba caindo em destruição, não é? Acaba caindo, despenca e se torna um avesso daquilo que foi criado para ser. Então, é cada um, tá bom? Então, esse desejo que é a cobiça, tá? A cobiça é que é isso, né? Esse desejo. Então, cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, era sobre isso que o Senhor estava falando, não é? Se por acaso Adão desobedecesse, se Adão resolvesse, não é, desobedecer a Deus e comer daquele fruto, ele estava dizendo, foi isso que Deus disse e foi isso que aconteceu. Não foi uma morte instantânea, mas a morte entrou no mundo. E para provar isso, né, o primogênito do casal, Caim, não é, criou um atalho, não é? Foi o primeiro a cometer um homicídio, né? Ele matou o próprio irmão, fratricídio, como chama. Então, e a partir daí, né, vem uma série de coisas semelhantes, pecados. Nossa, meu Deus, nós acabamos de ler para gerar a morte, Tiago 1, do 13 ao 15. Amém. Estava exatamente escrito, gente, no devocional. Olha que coisa. Gente, o Espírito Santo é fantástico. A gente começou falando lá do Gênesis, né? E aí entramos nisso, né? Não estava previsto aqui no devocional ir lá para Gênesis, né? Mas o Espírito Santo me aguçou aqui, né? Me trouxe, me inspirou, e a gente acabou indo para Tiago, que é exatamente o que está escrito aqui logo em seguida. Então, eu não tinha visto ainda, né? Eu ia até pedir para o Vini ler, mas nós acabamos de ler. Então, a gente vê que é o Espírito Santo nos guiando. Deus fala de uma ira, Ele quer nos tirar da ira para nos edificar no amor. Então, essa ira, Silmar, é o que é a grande tribulação, tá? A grande tribulação é a ira que Deus já profetizou desde os profetas, tá bom? Então, a grande tribulação é que é a ira de Deus contra o pecado. Nós não vamos estar aqui, tá bom? A igreja de Cristo não vai estar aqui. A ira dele vai vir. Ainda não chegou não, como Jesus disse. Lembra? Vamos lá para Lucas 4. Lucas 4, Silmar. Lucas 4. A partir, eu vejo, quando Jesus voltou do deserto, né? Foi tentado por Satanás. A partir aqui do versículo 16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essas palavras estão em Isaías 61, 61 e o 2. Só que o versículo 2, tá? Ele fechou, veja, aí ele continua, olha só. Então fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Ele fechou o livro de Isaías antes de ler o término, né? A outra parte, a outra linha do versículo 2 de Isaías 61. Ele leu Isaías 61, 1, e no 2 ele leu apenas a primeira linha e o restante ele não leu, que falava da ira, né? O dia da vingança do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, não é o ano aceitável do Senhor, o ano da graça.
Então esse tempo da graça está perdurando aí até o final, não é? Até que seja salvo o último gentio, não é? E aí virá a ira de Deus. É por isso que, não é, a gente tem aí quase certeza que depois, não é, que Jesus Cristo voltar, não vai ter gentio salvo, a não ser os judeus, né? Alguns do povo judeu, porque isso é tratado de Deus, não é, com os patriarcas, é a palavra de Deus, Deus é fiel à sua palavra. Então, veja, o tempo, o período da graça é para os gentios, não é? É lógico que é para os judeus também, né? Os judeus que receberem Jesus Cristo, eles serão salvos, que não tem outra forma de salvação a não ser pelo Filho de Deus. Mas o período da graça foi dado para os gentios. Por quê? Porque os judeus rejeitaram, não é? Então é sobre isso, tá bom? A ira de Deus é que vai ser derramado na grande tribulação. Por isso é que se chama a grande tribulação. E Jesus disse, nunca houve na face da terra algo tão terrível, nem haverá mais. Aí isso aí vai ser a consumação dos séculos, tá bom? Vai ser de onde vai peneirar, vamos dizer assim, não é? Então, Jesus vai vir, não é, nesse meio tempo, não é, após a grande tribulação, ele vai reinar por um dia de Deus, né, pelo milênio, e depois, nesse período, Satanás vai estar preso, e depois Satanás vai ser solto novamente para o desfecho final, tá bom? Jesus precisa reinar antes, não é, para mostrar o que é um reinado justo nesse mundo, ainda que tenha trevas. Ele vai mostrar o que é a verdadeira justiça. E aí aqueles, né, que invertem as coisas vai sentir na sua própria pele, não é, o que fizeram com os filhos da luz. Isso de forma justa, não é, porque Deus é justo, gente. Deus é bom, né? Deus é amor, mas ele também é justiça. E ai daquele que cair, não é, nas mãos do Deus vivo. Tá? Se cair nas garras de Satanás, Deus livra. Mas se cair nas mãos de Deus, quem pode livrar? Não é? Então, é sobre isso. Tá bom, Silmar? Você compreendeu? Então, continuemos. Porque não deram ouvidos à instrução de Deus, mas à serpente, um ser criado que estava sujeito à autoridade maior, ou seja, Adão, antes da mulher ser feita. 1 Coríntios 11, do 7 ao 8. Você pode ler, Vini, por favor? Versão NVI. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Viu? Olha só o que o apóstolo disse, tá vendo? Então não foi a mulher que se originou do homem, mas o homem da... Perdão, não foi o homem que se originou da mulher. A mulher que se originou do homem. Muito obrigado pela explicação. Então Satanás não vai conseguir. Não vai não, meu bem. Não vai nada. Não vai não. Já está condenado. É por isso, Silmar, que a gente precisa seguir, né, o ministério do Espírito. Né? Ele nos ensina sobre a justiça de Deus. E a justiça de Deus em nosso favor, né, foi cumprida por Cristo Jesus. Jesus não disse, né, em João 16, não é, uma das cláusulas, né, do ministério do Espírito é exatamente, né, nos mostrar que esse ser já está condenado. Ele está aí por um pouco de tempo, porque Deus está salvando pessoas, né? Enquanto Deus estiver salvando pessoas, ele tem esse pouco de tempo aí para ele poder dominar, porque Adão passou, entende? Então veja, gente, a gente está na dispensação dos seres humanos, tá? Da ordem, da primeira ordem, da primeira criação, a criação natural, física. Mas veja, olha isso, a bondade de Deus, gente. Por quê? Porque Deus quer salvar os físicos, entende? Quem necessita de salvação são as almas, que elas são fracas. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que são justos, eu vim para os doentes, para os pecadores. Logo ele está dizendo o quê? Que ele veio para salvar as almas pecadoras, entende? Quem necessita de salvação é a alma, porque é ela que peca. Lembra lá em Ezequiel 18, não é? A alma que pecar, essa morrerá. Então quem peca não é o espírito, quem peca não é o corpo em si, porque o corpo sozinho não consegue, como Jesus disse, olha, se tua mão te faz pecar, arranca ela e joga fora. Quem dera resolver isso, não é? Mas não vai resolver, a pessoa pode ficar todo mutilado, vai continuar pecando. Por quê? Porque quem peca é a alma usa o corpo, não é? Para executar a sua vontade, não é? E transformar o mundo ao seu redor. Mas a carne é que está impregnada de pecado. Não é? Ela é a ponte, ela é a porta que abre o pecado para a alma. Não é? E a alma já está acostumada com esse intercâmbio, com essa conversação, com essa comunicação. Isso se deu através de Adão.
Foi através de Adão, não é que essa porta, não é, foi aberta para que o veneno do maligno, da serpente, impregnasse. Entendeu? Então, é necessário a gente conhecer sobre o ensino, não é? Do convencimento dos pecadores, depois do ensino da justiça, porque nesse ínterim é que a gente fica consciente, não é? Que Satanás ele já está condenado. Agora, como ainda estamos no processo, né, da ordem dos físicos e dos naturais, Deus ainda está salvando, Jesus ainda está salvando. E é necessário que ele salve, não é? É necessário que ele salve. É necessário que ele salve até a última pessoa que é passível de salvação. Islâmicos o quê? Islâmicos usam a regra à risca. Ele está falando de religião. Oh my God. Nós não tratamos de religião aqui não, Robson, querido. Desculpa, tá? 1 Coríntios, enfim. 1 Coríntios 11, do 7 ao 8, né, como nós lá já lemos, enfim, mas Deus, né, veja, o homem, primeiro veio o homem e a mulher foi tirada do homem, mas Deus inverteu as coisas, né, agora todo homem nasce de mulher, inclusive o próprio Filho de Deus, né, veio nascido de mulher, né, debaixo da lei. Então esse conhecimento, né, que eles tinham acerca da lei e todas aquelas coisas não trouxe liberdade para eles. Eles conheciam os oráculos de Deus, mas não trouxe salvação, não trouxe liberdade para eles. Veja, a lei é boa, a lei é perfeita, mas ela não tem o poder, não é de salvar. Ela só tem o poder de mostrar, ela tipifica o pecado, ela tipifica as transgressões, mas ela não tem o poder de salvar. Ela veio exatamente para isso, para ressaltar aquilo que o homem tinha dentro dele. E disso ninguém escapou. Então esse conhecimento não trouxe liberdade para eles, pelo contrário, eles eram livres. Eles eram livres e os que dominariam sobre toda a criação, mas se tornaram escravos, não é? Quem era livre era Adão. Né? Adão e Eva, eles eram os únicos livres, mas ao entregarem, não é, o domínio a Satanás, todos se tornaram igualmente pecadores, como diz em Romanos 5, o apóstolo Paulo trata sobre isso, não é? Desde Adão até Moisés a morte reinou, gente, porque todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 25, se eu não me engano. Não, Romanos 3, 23. Não é? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por quê? Porque desde Adão que a morte entrou no mundo. Não foi lá de Adão? Foi através de Adão? Não é de Adão e Eva? Então, desde aquela época que o pecado entrou, e o pecado que leva à morte, como nós vimos em Tiago 1, né, do 13 ao 15. Ele está querendo saber qual religião. Ok. Querido, olha só. Primeiro, nós não temos aqui compromisso com nenhum tipo de religião, tá bom? Nem com Torá, nem com Taná, nem com nada disso. Nós não somos hebreus, nós não somos judeus, nós somos filhos de Deus, não é? Nós somos santos. Aquele que está em Cristo Jesus não é judeu nem gentil, não é? Não é homem nem mulher, não é escravo nem livre, todos são santos, são filhos de Deus. Se você não conhece, né, o teor do Espírito, não adianta, porque com a letra, nem você nem os judeus vão ser salvos. Tá bom? Ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Então, por favor, querida, enquanto a vida é a esperança, olha, você não chegou nessa live aqui à toa, tá bom? Que o próprio Espírito Santo possa, né, ter liberdade, dar liberdade para o Espírito Santo abrir os teus ouvidinhos, tá bom? Para que você seja acrescentado da verdadeira vida, do verdadeiro conhecimento que traz libertação. A gente está falando exatamente sobre isso, né? Você chega aqui, olha só, que coisa interessante, né? O Espírito Santo falando. Um conhecimento que não traz libertação. Porque veja, Jesus estava falando para os maiores conhecimentos, os maiores conhecedores da lei, gente. Não tem ninguém mais conhecedor da lei do que judeu. E Jesus estava dizendo que eles não eram libertos. Se vocês, não é, conheçam a verdade para que vocês sejam libertos. Então eles não conheciam a verdade. Se conhecessem, eles seriam libertos. E até hoje, não é, eles rejeitam Jesus. Na boa parte deles rejeitam Jesus. Significa, não é, que o conhecimento deles não leva à salvação. Nós somos cristãos com muito orgulho em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai, tá bom? E você não caiu aqui à toa, nem em vão. Não existe nada, não existe coincidência, né, no reino espiritual. Agora, cabe a você, veja, é por isso que a Bíblia diz, não é? Ninguém
vai poder dizer, não é, acusar Deus de não ter dado oportunidade, porque a oportunidade foi dada para todos, não é? Então esse dia vai ser lembrado, não é? Esse dia vai ser lembrado para você, que você recebeu a oportunidade da salvação, mas você rejeitou porque você preferiu ficar com as coisas perenes, com a sabedoria humana que não traz libertação, que não é a verdade. Como é que é? Cada livro foi interpretado por um dito profeta, não há como ficar jogando conversas ao ar. Entendi. Eu concordo, é um caminho mesmo, é só por meio de um espírito, só por a vida, onde há a verdadeira vida, em nenhum outro local. Nisso daí você chegou perto, avancemos. Exato. E se aqueles homens conhecessem verdadeiramente a verdade, por que Jesus ia falar, né, que eles não eram libertos, não é? Enfim, não é? E aí eles ficaram... Essa é a revolta, não é? Porque quando a luz chega, não é? Traz à tona tudo aquilo que está oculto, seja bom, seja ruim, a luz torna visíveis. E aí, não é? Para aqueles que são as almas mais inchadas, mais cheias de si mesmo, né? Que não querem fazer a vontade de Deus, mas a vontade delas mesmas, elas estão cheias de si mesmas, elas não aceitam, não é? Começa a dar chifrada. Esses são os bodes, não é? Querido, quem não tiver em Cristo não vai ser salvo. E, infelizmente, tá? Todos que não estão em Cristo Jesus não serão salvos. Só é salvo aquele que recebe o Espírito do Filho. Quem tem um filho tem um pai. Quem não tem um filho não tem um pai. Logo, não é estar afastado de Deus, afastado da fonte da vida e da luz. Então, infelizmente, né, se você faz parte disso, o conselho, não é, do Espírito, e nós, não é, temos o Espírito Santo, nós concordamos com ele, não é? Que seus ouvidos sejam abertos, não é? Quem tem ouvido, ouça, não é? Isso te será imputado, tá bom? No dia, se você não despertar, né, e Cristo te iluminar, no dia do juízo você vai receber, não é, a sentença, porque foi te dado a liberdade, né? Foi te ofertado, mas você recusou, não é? Porque preferiu ficar contaminado. Acerca de livros ali embaixo, que cristãos e católicos diferem. Diferem porque não estão sendo ensinados na justiça de Deus e pelo mesmo Espírito. Porque, gente, a respeito de Deus não tem outro Espírito. Só tem um Espírito, único e verdadeiro, não é, do qual vem Jesus Cristo. É o único, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Cristo Jesus, que é Deus, como diz o apóstolo Paulo. Essas interpretações são das almas. As almas, quando resolvem interpretar o que é espiritual, pronto, sai essa lambança aí, cada um tem a sua interpretação pessoal. Agora, dizem, né? Aí todos dizem que a Bíblia se conflita nisso e naquilo. É aí que entra o engano. Porque a Bíblia não se contradiz de maneira nenhuma. Nunca, jamais. Nunca. Se você estudar pelo Espírito Santo, o teu guia em toda a verdade, ele vai te guiar em toda a verdade. Aí você vai ver que é tudo verdade. Não tem nada conflituoso, não tem nada contradizente, não é? Se existe alguma coisa que está contraditória, é porque é fruto da psique. É fruto da alma. Não é fruto do Espírito. Enfim, não é? Então, seja conforme, não é, a fé de cada um, tá bom? Avancemos, como diz o Vini, avancemos, tá bom? Então, querido, eu sugiro a você buscar uma outra live, não é? Porque essa daqui realmente não é lugar para você, tá bom? Se tiver alguma coisa útil, eu sugiro que você, não é, pegue a sua Bíblia, não é? E ouça. Ao invés de ficar falando e digitando, mas você ouça, porque se você quiser doutrinar alguém, mas você tem a liberdade de fazer sua própria live e levar o seu próprio conhecimento, tá bom? Uau! Então, aí você mesmo, não é? Você mesmo tá, para quem não tá bem para dar aula, tá no lugar errado, então. Não é? Porque você não veio aqui para dar aula, você deveria aproveitar a oportunidade, você não tá bem para ouvir, não é? Às vezes a gente precisa ouvir também. Há um tempo para cada coisa debaixo do céu, não é? De repente, se você não está bem para ensinar hoje, talvez seria o excelente momento para você ouvir. Mas, né, como Deus não obriga ninguém, não é? Seja feito conforme a sua vontade. Tá Aquele bom? que é realmente sábio, antes de tudo, é um exímio ouvinte. Ele não se presta a falar rapidamente. Se fala muito rápido, mostra sua tolice. Boa noite, Edmilson. Seja bem-vindo, querido. Gente, continuando. Assim, todos os demais seres humanos receberam esse legado e os judeus estavam na mesma situação. Eles estavam na mesma situação. Jesus disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado.
vive pecando, né? Vive em torno do pecado, mas vive em função do pecado. Não consegue viver sem pecar. João 8,34. Você pode ler, Vini, por favor? Você acabou de ler isso. Ah, e é verdade, gente. É porque a minha cabecinha está, ó... João 6 é o próximo. Sim, João 6,63. Mas pode ler ele inteiro, tá? Foi por isso que ele disse que se eles permanecessem firmes na palavra dele, que é espírito e vida, né, conforme está escrito em João 6,63, eles se tornariam seus alunos. Então, só se permanecer, gente. Se não permanece, significa que a semente caiu ali, mas não houve proveito. Tá bom? Então, é tudo externo, é tudo para fingir. Esses são o que Jesus chama de joio. Joio no meio do trigo. João capítulo 6, versículo 63, versão NVI. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Espírito e vida. Então, quando a gente está ouvindo as palavras de Cristo, a gente está recebendo Espírito e vida. Então, é isso que nos faz se parecer com Cristo. Veja, ele disse, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês, né, o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando é que a nossa alma descansa? É em Cristo Jesus. Quando a gente aprende dele, não é? Então, a nossa alma descansa. Por quê? Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. É ele que carrega as nossas duras cargas. Ele nos ajuda, gente. É o auxiliador. É o Espírito, não é? O Consolador, o auxiliador. Pois estariam aprendendo agora a verdade, alimentando-se da fonte da vida e viveriam eternamente livres. As palavras de Deus são dignas de toda confiança e sua legitimidade é tão segura que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, disse o Senhor. Mateus 24:35. Então, gente, é isso. Glória a Deus. Se vocês tiverem alguma pergunta, esse é o momento, mas se não tiverem, não se calem agora. Digam, e nem para sempre. É seu. Se tiverem pedidos de oração também, fiquem à vontade para estar deixando. Oraremos no momento apropriado com a minha oração. Eles mandaram errado. Deixa, meu filho, a gente já tá terminando, tá bom? Eu vou separar. Eles mandaram errado. Ore pela minha mãe. Mas é questão de saúde, Fran? É saúde ou é alguma coisa mais específica? Pela saúde. Amém. Pela saúde, tá. Então, você já anotou, né, Vê? Tirar print. Só aguardando para ver se vai chegar para outros mais. Não. Não, Satanás é espírito. Ele é um espírito. Ele foi feito espírito, não é? Ele era um servo de Deus. Os espíritos, não é? Eles são servos. Os anjos, arcanjos, querubins, enfim, cada um na sua ordem, né? Eles foram feitos para servir a Deus. Eles não têm almas. Almas são de seres humanos. É por isso que Jesus, como ser humano, né, ele veio convergir as coisas celestiais e espirituais. Ou seja, antes, não é os reinos, a divisão dos reinos, o reino espiritual e o reino natural. Para o reino espiritual são espíritos, para o reino natural são almas, né? Almas viventes, seres humanos, seres viventes. Então, Jesus veio convergir as duas coisas, né, num só corpo. Não é? O espírito em união com a alma. A pessoa que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Então, logo, não é? Nós seremos homens espirituais. Não teremos mais essa classificação de gênero, porque espírito não tem gênero. Não é? Então, o que a Bíblia chama, né, de ruiós, tá? No grego é ruiós, filho. Não é filho, mas é um termo genérico, tá? Um termo universal, porque é espiritual. E espírito, né, como Jesus disse, né, serão como os anjos. Os anjos não têm essa classificação de gênero porque eles são espirituais, tá bom? Por isso que Jesus, a obra de Cristo é nos tornar
né, como filhos de Deus. Unir a alma ao espírito. Esse é o homem espiritual. Esse é o novo ser, o novo homem, não é que Jesus veio fazer. Tá bom? Em cada um de nós, aquele que crê. Alguém que não nasceu de novo, olhando pela alma. Exatamente. Não conhece um reino espiritual e aí fica desferindo socos no ar. Engraçado, fazendo aquilo que ele disse que não era pra fazer. Que não é para fazer. Como que a luz torna visíveis todas as coisas, não é, gente? Incrível isso, não? A pessoa se achando sábio se torna louco. Um tolo. Querido, até um tolo se passa por sábio quando fica calado. Eu acho que você já deu, não é? Para quem estava cansado e não queria ensinar, hoje, acho que você errou a live, e errou muito feio. Cansaço passou. Rápido, né? É o Espírito Santo. Ele alivia. Gente, tenham todos uma excelente noite. Silmar, muito obrigada pelo coraçãozinho de sempre. Alguém já leu. Oh my God. Gente, que Deus abençoe a noite, tá? Bom descanso para cada um de vocês, filhos de Deus. Que Deus abençoe vocês, ilumine, torne vocês cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito, tá bom? Deus abençoe a cada um e dê um bom descanso. E a esse Robson aí que tá falando até hoje, que Deus possa abrir os ouvidos dele, não é? Porque enquanto a vida há esperança. Amém. Que você encontre salvação. Ou melhor, que Cristo te encontre. Amém.